Meus queridos alunos, dando sequência ao estudo da LINDB, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, eu queria falar com vocês sobre as obrigações. E há um artigo especial da LINDB, que é o artigo 8º, só para cuidar desse tema. Quando nós falamos de obrigações, obviamente que de imediato nos vem aquela ideia. As obrigações ou surgem da lei ou do contrato. Aqui, na análise que nós queremos fazer, eu me refiro às obrigações contratuais. Aquelas que são firmadas por pessoas plenamente capazes, de forma livre, sem qualquer coação. Então, duas ou mais pessoas se reúnem e celebram um contrato. No momento que celebram um contrato, estabelecem obrigações, em regra, recíprocas, que deverão ser cumpridas num certo prazo, lapso temporal. Por isso que a gente diz que o contrato, que as obrigações, elas, na verdade, se traduzem em vínculos jurídicos que unem uma pessoa a outra por um determinado tempo. O tempo estabelecido para o cumprimento daquela obrigação. Tá bom, Vitor? Tranquilo até aqui. Mas vamos lá. Para que eu tenha obrigação, eu tenho que ter uma proposta de um serviço, de uma venda, de um bem, e essa proposta ela tem que ser aceita por quem deseja contratar o serviço ou deseja adquirir o bem. Então vejam que é necessário uma proposta e a aceitação desta proposta. Quando eu tenho proposta e aceitação da proposta, surge a obrigação. A questão é a seguinte. Brasil, uma empresa de transporte brasileira, celebra contrato com uma empresa que exporta bens de Angola para Cuba. E aí essa empresa transportadora brasileira fez uma proposta no mercado com valores especiais para transportar contêineres em seus navios. A empresa angolana recebeu uma proposta lá em Angola, Luanda, e aceitou a proposta. Então, eu tenho proposta de prestação de um serviço, transporte marítimo, feito por uma empresa brasileira e aceita por uma empresa o quê? Angolana. A empresa angolana aceitou. O contrato prevê uma obrigação de transportar de Angola para Cuba 20 contêineres. Esse aqui é o negócio. Empresa brasileira se obriga a levar um barco da Marinha Mercante para o porto em Angola, onde receberá nos seus porões uma quantidade de bens adquiridos por Cuba e que serão transportados de Angola para aquele país. Essa é a história. Bem, tudo funciona numa boa se não houver litígio. Havendo litígio,
a gente precisa entender o regramento para esse tipo de obrigação. E o artigo 8º começa assim: para qualificar os bens e, estou lendo o caput do artigo 8º, e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados. Muito bem. Vamos pensar aqui. Eu tenho um contrato firmado por uma empresa brasileira com uma empresa angolana, cujo cumprimento, que é entrega, se realizará, cumprimento dessa obrigação, se realizará em Cuba. Olha o que diz a lei. Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. Proposta de empresa brasileira, aceitação por empresa angolana. Cumprimento do contrato em Cuba. Onde considera-se constituída essa obrigação? No Brasil, onde está a empresa contratante, em Angola, onde está a empresa que ofereceu a proposta no mercado, que foi aceita pela empresa brasileira, ou em Cuba, onde deverá ser cumprida a obrigação. A lei, de forma bem clara, vem e diz o seguinte, vamos lá, artigo 8º, parágrafo 1º, parágrafo 2º. As obrigações resultantes de contratos reputam-se constituídas no lugar onde residir o proponente. Ora, costuma-se aplicar a lei do país onde foi constituída a obrigação. E aí vem a obrigação resultante do contrato, reputa-se constituído o lugar em que residir o proponente. Onde reside o proponente? No Brasil. Foi a empresa brasileira que fez a oferta, que fez a proposta, aceita pela empresa angolana. Então, para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que elas se constituíram. E, óbvio, com base no parágrafo seguinte, elas se constituem no domicílio do proponente, que no caso é a empresa brasileira, que fez a oferta no mercado, aceita pela empresa cubana. Ponto. E aí, essa matéria é muito simples. O parágrafo 1º dá um laço para deixar o tema bem resolvido. Vamos ler. Destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil e dependendo de forma essencial, será esta admitida. Só que a obrigação é para ser cumprida aonde? Em Cuba. Então, eu tenho transporte marítimo de Angola para Cuba e caso surja algum litígio, o Brasil é o juízo competente para decidir o tema, porque é no Brasil que está situado a empresa que fez a proposta, proponente. E o caput
combinado com o parágrafo 2º, caput do artigo 9º com o parágrafo 2º, resolvem a questão. Então, acerca das obrigações, eram essas as observações que eu gostaria de fazer.